Deus. Amém, igreja? Podeis assentar. Está todo mundo feliz? Eu estou feliz. Glória a Deus, né, Messias? Feliz demais. Deus tem nos abençoado grandemente, né, Armando? Olha meu cabelo, que benção. Aleluia. Irmãos, eu vou tomar um pouco de... Antes de nós cumprimentar a igreja, né, na paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é irmão Aurélio. E os irmãos estão em casa também, né, assistindo pela live. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Antes de eu entrar na palavra, eu queria contar um breve testemunho rapidinho, né? Desses momentos de orações, né, que nós temos, que nós buscamos ao Senhor. E há algum tempo eu venho esperado por um procedimento cirúrgico e com essas normativas todas que aconteceu, né? A Agência Nacional de Saúde, teve várias normas aí que criou umas para outras, devido à pandemia, muitas coisas, né? E eu não conseguia, há quase 2 anos, fazer esse procedimento. Então eu estava andando aí, caindo no cabelo de tanta dor, né? Mas Deus me sustentando, né? E esses dias para trás eu tentei e não consegui de novo, né? O neurocirurgião pediu, eu não consegui. E aí com isso tudo o INSS mandou voltar a trabalhar. Me retornou ao trabalho. E eu fiquei meio doido, né? Puxando os cabelos, como é que eu vou trabalhar com tanta dor? Mal eu aguento, às vezes, tem vezes que é difícil segurar um copo, às vezes na manhã quando acorda, né? Quem passa por esse problema, nós estamos passando, né, igreja? De lesão na cervical, sabe que de manhã cedo é complicado. Mas Deus é tão bom, igreja, que eu coloquei na oração aqui, né? Pedindo a Deus e orando a Deus por uma saída, por um tronco, por um barco no meio do mar. Não pedi um navio, né? Pedi ao Senhor que Ele tivesse misericórdia da minha vida, para que eu pudesse glorificar Ele mais e mais. E Deus, né? Aí minha filha até tinha queria colocar na justiça, né, Karine? Que minha filha também é advogada, e ela começou vou processar, pai. Calma, filha. Aí eu falei, vamos orar. Aí eu comecei a orar, nós oramos. Coloquei nas orações aqui nas quartas-feiras. E quando pensa que eu já estava voltando para o trabalho, saiu o procedimento, né? Saiu dos dois, do pescoço e da lombar. Os dois num dia só, né? Então, assim, hoje eu não estou sentindo dor nem no fio de cabelo. Graças a Deus. Somente onde é que foi quarta-feira passada, onde fez a cirurgiazinha, bem pouco invasiva, né? Que está dolorido ainda, né? Eu ainda estou meio fraquinho, né? Mas devido à cirurgia. Mas não é porque cortou o cabelo, não, viu? Porque eu não sou Sansão. Mas é irrelevante diante do que eu estava sofrendo. Eu estou trabalhando, eu entrei no serviço. Eu estava dando trabalho para a Cresce em casa. Agora eu estou trabalhando na empresa, né? Eu estou entrando no serviço 10 para 8, saio 18h25 e estou aqui em pé. Né? Outra hora eu ficava lá dando trabalho para a Cresce, chorando de dor. Chorava no olho, depois chorava no outro, né? Glória a Deus que eu estou aqui. E Deus ouviu as nossas orações. Amém? Então a oração é o nosso oxigênio, igreja, né? O crente sem oração, ele não vive. Ele não vive. Então tem que orar sempre. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí por isso? Amém? Eu queria que você abrisse aí a tua Bíblia no livro na carta de Paulo aos Romanos. Eu vou tentar ser bem breve aqui para nós. O pastor está orando, né? Romanos 12. É um trecho bem conhecido, né? 2 versículos. Romanos 12, 1 e 2. Bem conhecido, né? De todos nós, da igreja em si. Romanos 12, 1 e 2. Depois eu vou ler outros trechos, mas de início será esse. Amém? A palavra de Deus fala que
dessa maneira: rogo vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, e que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, eu confesso para os irmãos que hoje eu estou bem tranquilo, sabe? Eu não sei se é porque eu fiz a cirurgia, né? Mas eu estou bem tranquilo, assim, bem na calmaria mesmo. Eu acho que se eu pudesse subir aqui e ficar só em silêncio, e diante do que já estava sendo ministrado aqui também, Deus já falou muito no meu coração. E eu quero pedir a Deus, né, que isso seja compartilhado no seu coração também. Essa palavra, ela fala muito aos nossos corações. Hoje o culto, a ministração, a instrução da igreja, da nossa liderança, é nós ministrarmos sobre mente renovada e oração eficiente. Mente renovada e oração eficiente. Então, assim, eu fiquei meditando nessa frase, né? E nessa passagem que eu pedi Deus aqui, Deus me deu, né? De Romanos 12. Eu refleti muito, né? Porque foi interessante, porque o pastor me incumbiu dessa missão e justamente eu que passei por um processo, né? De estar mexendo no meu sistema nervoso, né? Porque a cirurgia mexe na parte da minha medula. Então, o processo que eu fiz foi um processo que foi mexer lá na medula para cauterizar algo, para queimar algo, que comunicava a dor, que levava a dor. E a dor vem na mente, não é isso? Há controvérsias nisso, às vezes, né? Há coisas que... Há estudiosos que discutem muito isso, né? E às vezes falam. Mas eu tenho entendimento, eu estou falando no âmbito natural, de que tudo começa na mente, não é isso? Ontem até na clínica, né, nós fomos lá ministrar, fazer o culto, e foi até a Esté que ministrou, e ela ministrou algumas coisas sobre isso. E em algum momento ela falou assim, olha, um interno questionou ela sobre que ele não conseguia entender a palavra de Deus, que a mente dele não conseguia entender. Ele não conseguia compreender por mais que ele lia. E ela falou assim, olha, e você, talvez porque você esteja lendo, tentando entender só no seu intelecto. Não é isso? E por muitas vezes nós falamos até isso mesmo, mas é mais do que isso, né? É mais do que isso. Porque se você tirar o intelecto, eu fiquei pensando, eu raciocinei com o Clécio hoje de manhã no meu devocional, Clécio, mas espera aí, se nós tirarmos o intelecto, porque eu olho para aqueles rapazes que estão ali, muitos deles já estão com o intelecto totalmente debilitado mentalmente, alguns totalmente sem mente. Nós vemos vários homens e mulheres aí com a mente deteriorada pelos vícios, pelas cadeias, pelas prisões. Você vai entender que eu estou falando de mente. Está entendendo? E é muito pertinho para uma mente descarrilhar. É muito fácil para uma dor te distanciar de um processo espiritual. É muito fácil para um trauma, para uma amargura, para uma tristeza, por uma perda, por uma decepção, criar em você coisas, sentimentos, estado, e te afaste da sua carreira espiritual. Você vai ver diversos homens na Bíblia que estiveram assim bem encavernados, né? E de repente quiseram desistir. Elias, Davi, muitos. E não é diferente conosco. Mas ali o que eu queria dizer, aqueles homens estão ali na clínica, passando por aquele processo. A gente vê isso também em outros lugares. E eu pensei assim, eu falei, Clécia, mas peraí, se você tirar, pastor, a mente do ser humano, ela poderá entender? A Bíblia nos ensina que o Espírito de Deus fala assim com o nosso Espírito, mas para edificação, porque a Bíblia fala que em Tessalonicenses, né, santificar tudo, corpo, alma, espírito. Então todo o nosso processo, eu falo muito isso, até aprendi algumas coisas, eu amadureci aqui na escola ESSEC sobre isso, de formas, porque às vezes a gente aprende até aqui, e de repente você começa a estudar e aprender, e outras pessoas ser usadas, e você vai crescendo, e isso é uma renovação de mente, um crescimento.
Eu passava na porta desse menino da igreja, CEAF, que eu congrego hoje, e eu repudiava. Igreja escura, igreja está tudo escuro, e eu falava essas coisas. Né, Armando? Você lembra, né, Armando? Já falei isso muitas vezes. E eu criticava. Por quê? Porque a minha mente estava estacionada. Talvez Deus pega você, faz um reboliço, tira você do lugar, faz você chorar, faz você rir, para levar você para você ter uma mente edificada, transformada, moldada, não conforme a tua vontade, conforme o teu querer, mas conforme o querer de Deus. Porque Ele te fez. Ele entende você, corpo, alma, espírito. Ele entende a sua mente, Ele entende as suas emoções, Ele entende o seu caminhar, a sua força, a tua coragem, a sua determinação. Ele entende tudo. Ele é o Criador. Nós somos os instrumentos. Mas como eu estava dizendo, de repente eu questionei Clécia, e se tirar a mente dessas pessoas? Elas não têm mente, elas não conseguem entender a palavra, não é isso? Aí eu entendi, aí ela me deu a resposta, antes mesmo de eu falar, ela já estava com a resposta, o Espírito Santo estava atuando ali no café da manhã, e quando eu falei com ela, é isso mesmo. Mas é na mente e no espiritual, é no natural e no sobrenatural. Deus nos fez íntegros, perfeitos. Deus fez o homem perfeito. Só que nós, pela queda, nos distanciamos da imperfeição. Mas Deus usa o espiritual, sim, é espiritual, porque Deus é espírito. Mas Deus te deu um intelecto para que você use, para que você aparelhe ele, para que você instrumentize ele, para que você use ele conforme aquilo que agrada a Deus. Fala o quê? Olha, tudo que é do alto, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, nisto pensais, porque isso vai edificar a sua mente. Igreja, isso é tão forte nos dias atuais, estou arrupiando até o cabelo da cabeça. Olha, é tão forte, sabe por quê, igreja? Porque nós não temos percebido isso. A igreja está meio dispersa, eu falo isso de mim mesmo, porque isso tudo que eu passei esses dias, cirurgia, não cirurgia, trabalho, não trabalho, dor, angústias, me trouxe aflição, me trouxe perturbação, e é na mente. Então a mente gera o pensamento gera o sentimento gera a ação gera a consequência. Está entendendo? Começa na mente, no que nós estamos pensando. Esses dias foi tão lindo que nós falamos isso na célula, não foi, pastor? Sobre o celular. E aquele rapaz que parece comigo, que pregou aqui, o David, parece comigo, né? O cabelo, os olhos dele, só que o meu é vermelho, dele é azul. Então ele falou sobre isso, sobre o celular. Lembra que nós falamos, Caliane? Não sei se você estava na célula, nós falamos, olha, tem hora que eu penso, Deus, por que nós vivíamos tão bem sem zap, sem isso, sem aquilo, tanta rede que nos prende na rede, e às vezes nos distancia de quem está tão perto, nos distancia de ter um pensamento sadio, melhor, de abraçar, de beijar, de cuidar, de visitar, de amar. Pele, está entendendo? Então foi dito muito isso aqui, nós comentamos isso, a igreja, tudo aquilo que foi dito antes aqui, que tem dito nas ministrações, lembra de cultivar, tudo aquilo que está ministrando, aí Deus traz alguém de longe para falar para a igreja, para mostrar a igreja, isso é o amor de Deus para com a igreja, é o Espírito Santo atuando na igreja. Então a igreja, nós temos que nos despertar a igreja, e não deixar que as nossas mentes sejam aprisionadas. Não deixar que as nossas mentes sejam aprisionadas. Mente renovada, oração eficiente. Para mim ter uma oração eficiente, eu tenho que ter uma mente renovada. Até falei ontem lá, eu falei com os rapazes no final, olha, se eu não sei quem eu sou, identidade, mente curada, sarada, se eu não tenho consciência, convicção de quem eu sou, eu vou ser o que as pessoas disserem que eu sou. Está entendendo? Se eu não tenho uma mente convicta, a mente de quem? De quem é a minha mente? De Cristo. Se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho uma mente em Cristo, não é o corpo, não é o cabelo bonito, não é os olhos azuis, não é o meu dinheiro, não é o que eu tenho, é quem eu sou. A minha mente é em Cristo Jesus. Se eu entendo quem eu sou, porque eu tenho uma identidade em Cristo Jesus, não importa as circunstâncias, então eu não vou me importar o que dizem de mim. Mas quem não sabe quem ele é, ele vai ser o que o outro disser que ele é. Você está me entendendo? Aí que entra as palavras, as maldições. Vê que isso é lá do início, quando
Quando Moisés fala lá em Deuteronômio, não inculca na cabeça dos teus filhos a palavra de Deus quando criança, mas a igreja erra, peca, falha e não coloca, não instrui no caminho que deve andar. Domingo meu neto chorou, né? Eu vou falar com o pastor, que eu quero meu pai na igreja. Ele chorou, o meu neto chorou porque ele queria o pai dele na igreja. Você está entendendo como as coisas estão invertidas? Às vezes, as coisas estão invertidas. Muitas vezes, nós não conseguimos perceber isso. Mas nós temos que batalhar, que lutar. Nós temos que ministrar, que pregar, que viver a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Porque às vezes, olha só, às vezes é pequenininho. Às vezes começa pequenininho, e aquilo vai tomando a nossa mente. E vai aprisionando a nossa mente. A minha mente tem sido renovada? O que tem na minha mente? Tristeza, dor, prisões, cadeias. Lembra que eu falei? Aquela cirurgia cauterizou aquilo que me trazia dor. Então aquilo foi, a medicina fez como que ele queimasse aquilo, curasse aquilo para impedir a comunicação da dor na minha mente, no meu cérebro. Será que em algum determinado momento o inimigo coloca alguma coisa em nossas mentes para impedir que você tenha visão de algo? Também tem hora, em determinado momento, Deus permite algo na sua vida, algo que vai impedir você para que você olhe para o lado que Ele quer que você olhe. Você está me entendendo? Então nós temos que ter o olhar. E como eu discerno isso? Só há uma maneira de discernir. Não por vistas, por fé. E eu só vou entender isso pela fé. E ontem foi ensinado para aquele rapaz. Pela onde? Pela palavra de Deus. Porque o que me norteia, o que me dá rumo, o que me dá direção é a palavra de Deus. Porque se conhecer a verdade ela vai libertar a nossa mente. Mas se eu não tiver dedicação na palavra, eu não vou aparelhar, aperfeiçoar a minha fé de dia em dia, de glória em glória. Não tem como. Então, igreja, a sua mente está sendo renovada. E olha, como eu disse, é de dia em dia. Não adianta você pensar, não, estou pronto, estou já forte, estou firme. Não, quando você pensa que você está forte, aí você está mais fraco. Eu amo tanto, eu voltei para a empresa e agora eu estou igual estagiário, né? Eu estou aprendendo, 53 anos, aprendendo, todo mundo é meu chefe. Eu estou de escravo 3, ainda tem o escravo 2, o 1 na minha frente, é brincadeira, né? Ainda tem vários, porque eu estou aprendendo de novo a fazer coisas, eu estava praticamente aposentado, então eu estou aprendendo. Isso é ruim? Não é ruim, igreja. Está duro, está doendo? Tá, mas não é ruim. Porque é nas dificuldades que o poder de Deus se estabelece nas nossas vidas. Então eu estou amadurecendo, eu estou trazendo de novo, tirando aquelas coisas da minha mente, que muitas vezes eu podia estar ali sofrendo, ficando aprisionado. Deus está fazendo algo novo na minha mente. E que vai gerando no meu coração expectativas de coisas novas, de transformação em mim, para que possa fazer através de mim. Nós temos que ter esse entendimento. Mas lembra da fé? É pela fé. Porque se você olhar para a circunstância, você não está olhando para a fé. Você vai olhar como um homem natural, carnal. Com coração. Com sua alma. E aquilo vai se tornar o quê? Uma barreira. Uma prisão. Que vai aprisionar o quê? A sua mente. Que vai gerar um sentimento de quê? De dor, de angústia, de aflição, que vai distanciar você do propósito de quem? De Deus. Lembra de Elias? Elias entrou para onde? Ele se sentiu sozinho. Ele ficou com a alma angustiada e se sentiu sozinho porque ele pregou, ele fez tudo, um milagre, desceu do céu ali o fogo, queimou o holocausto, mas a igreja não se converteu. Israel não se converteu como ele queria, como ele pensou que seria, e ele tentou fugir. Porque Jezabel queria matar e ele ficou desesperado. Às vezes você faz um plano. Porque às vezes nós temos expectativas nesse plano. Mas não é nesse. É nesse. É nesse. Porque bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz, não pensamentos maus, para que tenhais o fim que esperais. Você está entendendo? Por fé.
A mente ela tem que ser direcionada por fé, não pelo que vê, não pelo que está acontecendo no momento. Sabe por que eu falei isso? Olha, eu estou muito tranquilo, alegre, eu estou tranquilo, não estou me preocupando com muita coisa. É porque eu estou me sentindo assim, sabe? Deus tem feito assim em mim. Ele não tem feito grandes coisas ao redor de mim. Eu não tenho feito grandes coisas no trabalho, na minha casa, nem na congregação. Eu estou em déficit de muita coisa, sim. Mas isso não é o mais importante. Eu falei aqui um dia que o mais importante que o que você faz é a motivação que está no seu coração. Está entendendo? Porque se a sua motivação, ainda que não esteja acontecendo, mas se você tem fé que vai acontecer aquilo que o Deus preparou, você tem convicção, você tem os pés na rocha. Não é porque vai dar certo ou porque vai dar errado. É porque você sabe que você está fazendo a vontade de Deus, se esforçando para fazer a vontade de Deus. O que tem ocupado a sua mente, ou bloqueado a sua mente? Tudo começa na mente. A mente está alinhada com o reino de Deus ou só com as minhas vontades? A sua mente está alinhada com o reino de Deus ou só com as suas vontades? Porque que eu saiba, eu sempre ministro isso, falo isso sempre, olha, mais importante do que saber o que eu quero é saber o que Deus quer. Porque, eu quero isso, eu quero aquilo, de repente eu já coloquei as coisas primeiro do reino. Está entendendo? Mas a Bíblia fala que buscar primeiro o reino, depois as coisas. Mas o homem natural, ele começa a colocar as coisas primeiro. Porque às vezes nós queremos tantas coisas. Eu quero um emprego, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero formação. Sim, nós queremos isso. Mas coloca uma coisa, coloca Deus em primeiro lugar. Quais são as primícias? Primeiro é o reino. O reino está onde, igreja? O reino está dentro, o reino não está fora. O reino está dentro da minha mente, do meu coração, do tabernáculo, homem, a qual Deus habita hoje. Porque Deus quer fazer morada em mim e você. Mas para Ele morar, para Ele habitar, alguém tem que sair. Quem tem que sair? Eu, o homem carnal, o homem natural, o homem que deseja as coisas, que não agrada a Deus, que quer coisas, quer momentos, quer situações, que não agrada a Deus. Que eu saia e que Ele entra. Não é isso que Paulo falou? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, igreja. Será que nós estamos o tempo todo, dia após dia, nos buscando isso dentro de mim? Será, igreja? Esses dias eu falei, Clécia, como nós vamos fazer para pregar o Evangelho? Não lá fora, mas aqui dentro. Sabe por quê, igreja? Só quem é cego não vê. Não vê como está ficando difícil. Como nós estamos fechando os nossos corações, sabe por que isso está acontecendo? Porque está chegando o tempo do fim. Então nós temos que quebrar a igreja, quebrar dentro de nós, quebrar o orgulho, a soberba, a arrogância, quebrar os sentimentos de egoísmo, tudo aquilo que nos afasta de Deus, que aprisiona a nossa mente, porque o mundo lá fora ensina isso, mostra isso, mas isso não pode entrar dentro de nós como igreja. Nós temos que ser diferente, luz, nós temos que ter o seu sal que tempera, nós temos que ser aquele que leva a luz onde há trevas. Isso parte de mim, não parte de eu esperar o pastor Wilson, Caliane, pastor Roberto, Clécia, Isabela, não, parte de mim, de cada um de nós, de levar a luz em qualquer lugar que você estiver, não importa se é no trabalho, não importa, lógico, primeiro começa lá onde começa em mim, para que comece no meu lar, com a minha esposa, com meus filhos, com meu neto, e depois assim vai, abençoando e sendo abençoado. Mas se nós não tivermos essa firme convicção, como eu tenho isso? Fé em quem? Fé em Cristo, não nas situações, não nos momentos, não nas coisas, não em mim, não no pastor, não na igreja, mas fé em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, igreja. E nós vamos nos decepcionar sim, com pessoas, com nós mesmos, mas é necessário prosseguir e não deixar a nossa mente atribulada. Amém? Então, como está a sua mente? Mente renovada. Aqui está falando, aqui tem até algumas coisas que eu escrevi, que eu digitei, mas vou tentar ser bem breve. Uma mente renovada, ela precisa de sacrifício, não é isso?
Rogo a vós, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e agradável a Deus. Sacrifício. Sacrificar a mim mesmo, as minhas vontades. Para renovar a mente é preciso se esforçar e fazer um exercício de reflexão e concentração. Neste empenho é necessário sacrificar outros prazeres para aprender coisas novas. Algo tem que sair, igreja, para entrar. E é dentro de mim. Algo tem que sair da minha mente, que está ocupando, me aprisionando, seja no que for. Mas algo tem que sair. Porque nós falamos muito hoje de rede social, porque aprisiona muitos de nós, muitos. E o pior, nós não percebemos, igreja. Às vezes nós não percebemos, a pessoa não percebe, mas a gente começa a ver e entender que está algo que está aprisionando. Guerras e guerras, guerras e guerras, lutas, batalhas, tudo está virando guerra, lutas. Mas não por Deus, não por Cristo, não pela palavra, não pela verdade, não por santificação, mas por outras coisas. Olha aí o tanto que o pastor, todos falou aqui no final, sobre tudo que virou o final aí da política. Acho que eu nunca chorei tanto igual eu chorei nesses últimos meses. Porque eu não vejo a igreja assim. Eu vejo a igreja que dá outro rosto. Eu vejo a igreja que ama, que perdoa. Eu vejo a igreja que não faz acepção de pessoas. Eu vejo a igreja que não é seletiva. Porque um homem nas trevas é a oportunidade de eu ser luz para ele. Não é a oportunidade de eu apontar o dedo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados. Porque a igreja se posiciona como aquela que leva a paz, que leva o amor, porque Deus é quem? É amor. Não o ódio, não a briga. Não, eu vejo a igreja que faz a diferença para resgatar os perdidos, os doentes, os enfermos. A igreja tem um propósito, tem um projeto não, uma jornada. E essa jornada é a que Cristo a enviou e a comissionou. Então tem que haver sacrifício para... Não pode se conformar, e não vos conformeis com esse século. Para a renovação da mente também é preciso não aceitar as coisas como estão e buscar novas alternativas. Aceitar as coisas como estão não está dizendo, Alisson, do de fora, está dizendo de dentro. Porque em determinado momento, Clécia às vezes está numa situação na vida dela que ela não está me agradando como eu quero. Mas o não aceitar a situação dela não está dizendo de eu ir lá e guerrear com ela, mas sim de eu buscar força em Deus, em Cristo, em luz, para que eu possa contagiar ela de tal forma que quebrante o coração dela e ela veja Cristo em mim, e isso mude a vida dela, transforme a vida dela. Mas às vezes, em algum momento, eu fiz esses dias, eu estava com tanta dor que eu só descontava nela, E o erro sempre era nela, a falha sempre era nela, a falta de paciência sempre era dela, quando não era de outras pessoas também, dos pastores, de todo mundo, né? Porque quando você está com a mente aprisionada por uma dor, por uma ferida, por algo que está cravando em você, se você não perceber, você sai da presença, está entendendo? Da presença que eu quero dizer, da posição de Cristo, da rocha. Por quê? Porque está doendo, está ferido. Você vai ver homens de Deus que fez isso. E nós não somos diferentes, igreja. Mas é aprendizado. Porque só amadurece quem passa pela experiência. Sem experiência não tem amadurecimento. Não adianta fugir. Não adianta correr. Tem que passar. Tem que passar. Não se conforme, não vos conformeis, porque lá fora, igreja, o mundo quer conformar. Quer colocar tudo na forma do mundo. Nós não, a igreja não. A igreja tem que ser diferente. Terceiro, aceitar a vontade de Deus. Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Igreja, vontade de Deus. Lembra que eu falei? É muito mais importante eu saber a vontade de Deus que a minha. Será que nós estamos buscando qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para a minha vida? Qual é a vontade de Deus? A Bíblia fala que quem pode entender, discernir a mente do Senhor?
Quem pode discernir a mente do Senhor? Então Deus nos dá uma demonstração, por exemplo, Ele tirou Abraão e Abraão sai dessa terra, sai da tua parentela e vai para onde eu te enviei. Abraão foi porque ele entendeu? Não, foi porque ele creu. Então é por fé, igreja. É por fé. Mas você só vai ter esse entendimento mental e espiritual quando você se entregar por inteiro na vontade do Senhor. Falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto, eu quero ir, eu quero fazer a tua vontade, Deus, porque a tua vontade é perfeita, igreja. Porque todas as vezes que você começar a fazer a sua vontade, você vai se afastando de Deus. Lembra dos sacerdotes? Eles começaram a fazer a vontade, creio que é em Isaías. Eles começaram a vestir estolas bonitas, roupas bonitas, e eles foram se afastando da luz de Deus. Eles não percebiam o pecado. A roupa estava bonita, o culto estava bonito, tudo estava maravilhoso, as ofertas, mas Deus olhava para dentro deles e via que eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Porque Deus quer que nós nos entregamos a fazer a vontade dEle, igreja, até que nada mais importa. Mas assim, Deus, eu faço a tua vontade, me ensina, mostra o que eu tenho que fazer, faz em mim para que eu possa fazer, ser instrumento do Senhor. Mas nós temos que nos entregar, igreja, de verdade, aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nem sempre a vontade de Deus é flores, né, pastor? Não é isso? Então me dá uma flor aí, uma vontade de Deus que é flor para nós. Pedro, né? Pedro foi tudo maravilha. Paulo foi tudo maravilha. Não. Eu não estou dizendo que você só vai sofrer, não é isso não. Mas é estar à disposição da vontade de Deus, na dispensação da vontade de Deus. Aí sim Ele vai te usar. Aí você vai sentir o poder do Espírito Santo fluir sobre você, e você não vai ter medo, você vai ficar forte, você vai ficar com a fé inabalável, ainda que o vento seja forte. Aí está a diferença entre a casa que está construída sobre a rocha e a casa que não está construída sobre a rocha. Essa é a diferença, porque aquele que ouve e pratica, ouve a vontade e quer praticar a vontade de Deus, ele vai sofrer os mesmos vendavais, as mesmas tempestades. E as piores tempestades são dentro, não são fora. Entendeu? As piores tempestades são dentro. E é inevitável. Todo mundo passa. Pastor Hernandes Lopes fala que é inevitável. É inadministrável. Ela é sempre, vem fora, quando você menos espera, é inesperada. As tempestades, todos nós passamos. O pastor problema de saúde não foi? Uma tempestade que ele não calculou, que ele não pensou, mas ele passou. Como o ímpio passa, nós passamos, todos nós passamos. Mas a diferença é em quem você está, é na onde você está. E você vai glorificar a Deus através da sua mente firmada em Cristo Jesus, numa vida firmada em Cristo Jesus. Precisamos aprender a renovar nossa mente, deixando as coisas velhas e buscando ser nova criatura. Amém? Tinha mais umas coisinhas, mas eu não vou alongar, nós já vamos orar. Eu só queria que você fixasse isso para o crescimento da sua mente. A renovação da mente está alinhada à vontade de Deus. E aí você vai ter uma oração eficiente. A oração eficiente é aquela que alcança resultado conforme a vontade de Deus. Aí você não vai ter medo de orar. Você vai fazer a oração conforme a vontade de Deus para a sua vida. Então, a oração que traz resultado, que produz efeito real. E qual é o efeito real? É glorificar a Deus. A oração eficiente que produz efeito real através das nossas vidas é glorificar a Deus. Está entendendo como você tem a mente edificada no Senhor? Você vai fazer a oração que vai glorificar a Deus, que vai trazer um efeito real para a sua vida, para a vida dos seus, para a tua congregação, onde você estiver. Jesus fez uma oração assim, não foi? Jesus, quando estava ali no Getsêmani, ele falou com o Pai assim: Pai,
afasta de mim esse cálice, se possível. Mas faça a tua vontade. Jesus quis fugir, não. Jesus estava ensinando a nós humanos, dizer assim, olha, em muitos momentos, você vai sentir dor, tristeza, angústia, ferida. Mas você vai saber que o que Deus vai cumprir através daquilo que você está passando, a vontade dele, vai ser o melhor. E vai glorificar ele no final, através daquilo que você está passando. Jesus não abandonou. Ele falou assim, faça a tua vontade. Igreja, o que Jesus veio fazer aqui? A vontade do Pai. O que a igreja tem que fazer aqui? A vontade do Pai. Porque se Jesus é o primogênito, nós somos a continuidade. Ele era o unigênito, mas agora ele é o primogênito de muitos. Porque nós morremos para nossa vontade e vivemos para a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí você vai dizer como Paulo fala lá em Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, tomará os vossos corações e a vossa mente. Está entendendo isso? Paulo estava na prisão, mas a paz de Deus, Cristo nele, tomou o coração dele e a mente dele. Tem coisa mais linda, igreja? Tem coisa mais linda? Eu amo esse meu Jesus. E eu espero que isso contagie o seu coração também. Eu quero viver isso. Viver essa paz que excede todo entendimento. Não importa o que eu passar, não importa as minhas lágrimas, não importa a minha dor. Mas o que me importa é glorificar a Deus com a minha mente firme no Senhor e com o meu coração transbordando, queimando de amor por Ele, com a fé inabalável, uma mente sarada, curada. Amém? Glorifica o Senhor com suas palmas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, Pai, te louvo, te glorifico pelo momento da Tua palavra, que podemos ter a comunhão, podemos participar, Pai, da Tua presença, Pai. Por isso eu louvo ao Senhor, por cada irmão meu que está aqui, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei o que tem atribulado a mente, o coração do meu irmão, da minha irmã, Pai, se há cadeia, se há prisões, Pai. Porque muitas das vezes, Pai, o inimigo tenta tirar a nossa identidade, aprisionar as nossas mentes, os nossos corações com dores, com aflições, com perda, que gera sentimentos ruins, Pai. Que nos gera atos, ações, consequências que desagradam ao Senhor. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, Pai. Que haja entendimento que tudo era para a Tua glória, Pai. Que a Tua igreja entenda, Pai, e tenha convicção de glorificar o Senhor, de adorar o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro ao Senhor que essa palavra fique firmada em nossos corações, para Te adorar, Te servir todos os dias da nossa vida. Essa oração, Pai, que eu Te faço em nome de Jesus. Amém. É Te conhecer, até que nada mais importe, até que nada mais importe, eu vou me entregar e Te buscar.